Doutor, é uma satisfação poder recebê-lo mais uma vez, uma ótima noite. Seja bem-vindo à nossa TV Campos Floridos. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Diego, né? Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo agora e os cumprimentos aos que eventualmente vão assistir aí depois na gravação. Mais uma vez estamos aí à disposição, né, para prestar mais esse trabalho de interesse social, né, de utilidade pública, que justamente falar um pouquinho aí, se for o caso, do Covid, né, e relacionado com as eleições municipais que se avizinham. Aproveitando então, doutor, para a questão da Covid-19, está interligada aí com a questão da eleição, obviamente, né? Hoje nós tivemos atualização aí no número de casos, né? Tivemos mais 3 novos casos, chegando a 205 confirmados com a Covid-19, sendo que desses 179 estão recuperados e 24 casos estão ativos, né? Sendo que 6 estão internados. Com essa situação de hoje, como que o senhor avalia a situação da Covid-19? E se fosse hoje, a eleição, ela transcorreria normalmente? Pois é, a gente aqui em Arapoti já passou por uma situação mais difícil, né, mais complicada. Tivemos ali no mês de maio e até meados de junho o pico, digamos assim, aqui na nossa comarca. E aí tivemos depois uma queda, né, um achatamento da curva, e agora parece com essa maior flexibilização do convívio social, digamos assim, né? Estamos voltando aí a ter novos casos realmente. Cada 2, 3 dias nós estamos com notícia de aumento. 24 casos ativos, como você disse agora de pouco, acredito que é preocupante, né? Mas ainda, digamos assim, controlável. Tenho notícias de que a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária já estão tomando atitudes, medidas preventivas para tentar conter, enfim, segurar o avanço, para que a gente não possa chegar àquela situação que chegamos ali em maio, né? Onde estouramos de uma forma desenfreada o contágio aqui em Arapoti. Eu acredito tranquilamente que no atual quadro, na atual situação, vamos poder fazer as eleições. É claro que teremos medidas sanitárias de segurança, e que vou citar mais à frente aqui à medida que a nossa live for caminhando. Mas do jeito que está hoje, eu acredito que seja possível e de uma forma segura, não só para todas as pessoas que irão trabalhar ali nas eleições, né, os convocados, mesários, secretários, enfim, fiscais, pessoas ligadas aos partidos, aos próprios servidores, né, da Justiça Eleitoral, no meu caso mesmo, né, que tenho um trabalho muito ativo no dia das eleições, principalmente. Então, me parece sanitariamente seguro para todo mundo trabalhar. Doutor, quem que define essa questão do adiamento da eleição? O juiz eleitoral da comarca mesmo? Funciona da seguinte forma. Estávamos marcados ali para a primeira semana de outubro as eleições, né? E o segundo turno, para quem fizesse, para a última semana. O Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, né, depois de uma longa negociação e conversa com o próprio TSE, né, com o Tribunal Superior Eleitoral, chegaram a uma data em consenso, dia 15 de novembro. O que acontece? No nosso caso aqui vai ser só o primeiro turno, né? Então nós temos menos de 100 mil eleitores na comarca. Temos cerca de 19 mil, mais ou menos, título de informação. Então o que acontece? Se por um acaso chegarmos ali no limiar das eleições e sanitariamente seja muito inseguro, seja inviável fazer as eleições, aí eu, como juiz eleitoral, vou ter que comunicar imediatamente, né, a hora que eu tiver essa situação, ao Tribunal Regional Eleitoral, que fica em Curitiba, a sede. Ali ele vai comunicar ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que irá comunicar ao Congresso Nacional, e aí depois irão definir uma nova data para esses municípios que não têm condições, porque, digamos, é inviável, né? Haveria uma situação em que poria em risco toda aquela comunidade. Então é assim que acontece. Na verdade, quem definiria a eventual data não seria eu, o juiz eleitoral, mas viria lá de cima. Viria lá do TSE. Tá certo. Mas a princípio... Mas como o senhor falou, entendi. Na atual conjuntura, a tendência é que não haja problema para ter eleição, se continuar nesse ritmo de contaminação. A expectativa é que chegue até lá e diminua, né? Ainda mais chegando em novembro ali, né?
As pessoas, com certeza, esperamos que sim, né? Estamos trabalhando para isso, né? Contamos com a população aí para se manter atenta, né? Se manter obedecendo as regras sanitárias, né? Que tanto tem sido divulgada aí na mídia, enfim. Mas de qualquer forma, do jeito que está hoje, dá para fazer. Acredito que não há maiores problemas. Doutor, tem municípios em pior situação. Tem municípios em pior situação por aí, mesmo assim, entendem viável. Entendi. Uhum. Doutor, ontem teve início oficial aí a realização a permissão, né, para a realização das convenções partidárias, né, onde vão definir aí os candidatos a vereador e os candidatos a prefeito. Se tivesse uma convenção hoje, por exemplo, e definisse o nome de um candidato, ele já poderia ser colocado como candidato a prefeito ou ele ainda é pré-candidato até o momento do registro da candidatura? Isso, ele é pré-candidato até o registro da candidatura, né? Como que funciona essa questão de pré-candidato e candidato? O pré-candidato, ele pode fazer ali, digamos assim, a sua propaganda dentro do partido, né? Para que ele possa ser escolhido ali pelos delegados, pelas pessoas que irão votar nele ou não para ser candidato do partido da coligação. É somente naquele âmbito em que ele pode fazer, digamos assim, a sua propaganda. Ele não pode espalhar para toda a sociedade, já sair pedindo voto para quem quer que seja, porque a propaganda eleitoral, efetivamente, ela só tem início dia 27 de setembro, tá certo? Por quê? Porque até 26 de setembro é o registro da candidatura, certo? Então nós temos aqui dia 31 de agosto, né, que foi ontem, até dia 16 de setembro, que é o último dia, onde os partidos poderão fazer as convenções. Uma vez feito, definido entre eles quem serão os candidatos, né, vereador, vice-prefeito e prefeito, aí deve-se fazer até 26 de setembro, que é um sábado, o registro da candidatura efetivamente junto ao cartório eleitoral. Lembrando, né, que fazemos um apelo aqui para não deixar para a última hora, né, porque toda essa inscrição ela é de forma virtual, de forma eletrônica, e todos nós sabemos que quando todo mundo resolve acessar um sistema eletrônico, corre-se o risco de alguma forma entrar em colapso, enfim, travar algo do tipo, né? Então, uma vez definido, pedimos aí que os partidos, as coligações, já façam seus registros, né, o mais rápido possível, para que fiquem tranquilos para, a partir do dia 27, então, começarem as suas respectivas propagandas eleitorais. Doutor, depois do dia 16, se a pessoa não tiver o nome dela registrado aí numa convenção partidária, ela não pode se lançar como candidato nessas eleições, é isso, né? Não, porque ela não tem partido político, né? Condição de elegibilidade, ela está afiliada, né, a um partido político e ser escolhido por eles, né? Entendi. Então, dia 16 tem que definir toda a chapa de vereadores e o candidato a prefeito e vice, no caso, né? Necessariamente. E a gente pede que se faça isso, né, o mais breve possível, né? Cada convenção vai fazer de uma forma, lembrando que se pode fazer de forma virtual agora também, né? É isso que eu ia perguntar para o senhor. A questão da convenção física, ela pode acontecer normalmente, então, a convenção presencial. A presencial é a regra, né? Mas aí nós estamos diante dessa situação do Covid, né? Então, toda reunião que tem que ser feita, ela tem que ser previamente, com aglomeração, tem que ser previamente comunicada à vigilância sanitária, aí ela vai ver as regras de sanitárias que devem ser obedecidas naquela situação e, eventualmente, aprovar, né? E pode ser feita de forma virtual também, né? Os aplicativos como o Zoom, por exemplo, admite bastante pessoas nessa sala, né? Verdade. E houve uma flexibilização também quanto à ata, né? Os partidos eles já foram oficiados sobre essas novas regras para que eles já fiquem informados dessas atualizações que houveram por conta do Covid mesmo. Com relação a registro de candidatura, doutor, o que mais barra uma candidatura hoje em dia? Tanto a Constituição como a lei, ela traz um rol de documentos que são necessários para que uma pessoa tenha seu registro de candidatura deferido, né? O que geralmente barra acaba sendo certidões, né, negativas. Por exemplo, a pessoa não pode estar com os seus direitos políticos suspensos por conta de uma condenação criminal,
enquanto ele está pagando pena, por exemplo, ele não pode se candidatar porque ele está com os seus direitos políticos suspensos. Depois que ele tem extinta a punibilidade, ele pode. Então, isso tem sido algum problema que algumas pessoas têm interesse e não conseguem. Então, a gente tem muita dúvida a esse respeito, esclarecemos lá na Justiça Eleitoral sem problema nenhum. Um outro problema é que, às vezes, como são muitas certidões que tem que tirar e muitas em órgãos públicos, às vezes há aquilo que eu disse, né, uma sobrecarga dos sistemas. Na última eleição municipal, nós tivemos isso justamente no Tribunal de Justiça. Não conseguia se extrair essas certidões negativas de crimes estaduais, porque todo mundo pediu de uma vez, e o TJ acabou, por algum motivo, ali travando o sistema, enfim. Aí, esse ano, numa reunião hoje que nós tivemos junto ao TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, eles disseram que já se organizaram para que isso não aconteça. Então, eu acredito que se toda a documentação estiver em ordem, e isso já pode ser extraído, né, retirado de antemão, não precisa deixar para a última hora, o candidato que queira aí se lançar não vai ter problemas, desde que o nome dele seja escolhido certinho lá na convenção, né? Esteja documentado, nada, tudo certinho. Sim, a data oficial para início é dia 27 de setembro. A partir desse ele já pode pedir voto. Até o dia 27 ele não pode pedir voto. Teve até o Eliezer perguntando sobre visita. Por exemplo, a pessoa pode visitar alguma pessoa assim, falando que é candidato, que será candidato, se será candidato a vereador. Ela pode fazer uma visita sem pedir voto? Existe algum limite, alguma coisa nesse sentido? É isso que eu estou dizendo. No período da propaganda eleitoral, ela se inicia efetivamente dia 27 de setembro. É a partir desse momento que o candidato oficial agora, né, oficialmente, porque ele dependia da convenção partidária para que o partido também elegesse ele para se candidatar. Ele precisa estar devidamente regularizado junto a todos esses órgãos, inclusive a Justiça Eleitoral, para começar a pedir voto. Se ele pedir voto antecipadamente, isso se chama exercício da propaganda eleitoral antecipada, e ela é punível com multa, e as multas são pesadas. Elas variam aí de 5 a 25 mil reais, dependendo da situação, o alcance das pessoas e assim por diante. Então, assim, nós já estamos aí com uma democracia, princípios de cidadania bem avançados já. Eu acho que os candidatos, até por uma questão de respeito de uns aos outros, e poderiam respeitar as regras aí para que não tenham problemas, né, lá na frente. A Justiça Eleitoral, tanto com o promotor como o juiz, acaba tendo uma função bastante ativa no município, porque todas essas, digamos assim, esses boatos, esses fatos, essas denúncias acabam chegando até nós, e nós vamos investigar, né? E não só a Justiça Eleitoral, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos eles têm poder de polícia para investigar e levar até o juiz e ao promotor eleitoral essas situações. Então, não imaginem, porque o próprio fiscal de uma atuação, digamos assim, legal de um candidato é o próprio povo, né? Porque às vezes ele vai ali achando que está tendo uma vantagem, mas está pedindo para um eleitor de um candidato adversário. É óbvio que ele vai ali registrar tudo mais e vai denunciar. Então é uma questão de aguardar. É uma preocupação sempre muito grande, mas... E o chefe do Poder Executivo atual, não estou dizendo que ele era poti, mas de uma forma geral, tá? Ele tem a máquina administrativa a favor dele, e como eu não tenho, então eu preciso me antecipar para poder equilibrar esse jogo. As coisas não são assim. Por quê? Porque na resolução, na lei, também há medidas de contenção da atuação do chefe do Poder Executivo atualmente eleito, para que ele também não se sobreponha em relação aos candidatos que querem assumir esse cargo. Então, há regras também, como, por exemplo, edição de inauguração de obras e assim por diante. É bastante limitado as coisas que se podem fazer agora nos últimos 3 meses que antecedem o pleito. Então, as regras são chamadas de regras do jogo, né, do que diz respeito às eleições. Elas estão todas na mesa, há uma resolução que ela é muito didática, e qualquer dúvida, na medida do possível, nós estamos à disposição. Doutor, tem a pergunta ali do André Pimentel, também achei bem interessante. Ele fala o seguinte: estou vendo muitas manifestações de pessoas falando de ideias, de coisas que vão fazer. Isso é permitido? Tem pessoas que postam todo dia, segundo o André Pimentel falou aqui na pergunta. Pois é, isso, acabou havendo, na jurisprudência dos tribunais superiores
do próprio Tribunal Eleitoral a questão se aquilo se caracteriza um pedido de voto ou não, né? E aí acabou se fixando que o fato da pessoa só para dizer o que ela teria a intenção de fazer não era um pedido explícito de voto e acaba passando, né? Acaba passando e a pessoa não recebendo aí eventual punição por conta disso. Entendi. Doutor, com relação a essa campanha que vai ter início dia 27, é quando que inicia a propaganda eleitoral gratuita no rádio? Aqui era no rádio, né, que a gente tem, que vai ter. Tem a data já também de início? Tem. No início de fevereiro, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, segundo a resolução, né? Vai do dia 9 de outubro, na sexta-feira, até 12 de novembro. Essa é a data, então. Uhum. Tá. E no caso, por exemplo, o que será permitido, doutor? Os materiais de campanha permitidos, a gente sabe que houve muita restrição, né, nos últimos eleições por parte do TSE. Quais seriam aí algumas novas restrições, novas recomendações para materiais de campanha nesse período agora, dessa eleição especial, visando essa questão da pandemia também, né? Pois é. O que aconteceu? Há muito tempo já, algumas eleições atrás, vem ocorrendo de cada vez mais haver restrição na forma de propaganda eleitoral, não é? Esse ano, para as eleições municipais atuais, praticamente houve uma repetição das regras anteriores, com exceção de um maior rigor no que diz respeito às fake news, né? Houve aí muitas fake news em relação às eleições gerais, né, anteriores aí, e isso gerou, inclusive, a tipificação penal da conduta da fake news. Fake news nada menos é do que notícias falsas, né, inverídicas a respeito de fatos, situações de determinado candidato que prejudica ele no pleito e, em contrapartida, em consequência, acaba beneficiando outros. Não raro aquele que acabou divulgando essas fake news. Então, vivemos agora, ainda mais com essa questão da pandemia, na era da tecnologia, né, na era eletrônica, das redes sociais. Então, eu acredito que a grande ferramenta dos candidatos acaba sendo mesmo aplicativos, Instagram, Facebook, esse tipo de aplicativos, né, de informação, de alcance social. O problema das fake news é que elas acabam alcançando um número muito grande de pessoas, mesmo depois tentando se consertar, concedendo direito de resposta, a prática tem demonstrado que o alcance é mínimo, não passa de 10% a 15% da quantidade de pessoas que foram atingidas pela fake news. Então é algo muito sério, razão pela qual virou crime, né? Virou crime, inclusive, previsto lá no Código Eleitoral agora, a fake news. Doutor, e com relação à distribuição de santinho, panfleto, material impresso, a gente sabe que é uma medida, assim, às vezes pode ser até antigênica em meio a uma pandemia, né? Vai existir alguma recomendação para a distribuição desses materiais impressos? Como que o pessoal vai poder ficar na rua? Os cabos eleitorais poderão ficar na rua distribuindo esse tipo de santinhos, esses panfletos, materiais impressos ou não? Isso, é possível ainda a distribuição desses materiais impressos, né? Tanto de santinhos como os panfletos um pouco maiores, né? Inclusive os adesivos em carros. Isso, na verdade, não mudou das eleições anteriores. É só proibido no dia das eleições. Aí se caracteriza a boca de urna e é crime, inclusive, né? Os crimes que mais acontecem no dia das eleições é justamente a boca de urna, pessoas entregando santinho. A regimentação de eleitores, né, a união de eleitores ali numa rodinha, dando a entender que eles todos estão fazendo uma propaganda eleitoral para determinado candidato, e o transporte ilegal de eleitor. Também é outro problema que sempre acontece, infelizmente, por mais que a gente avise, por mais que a gente tente conscientizar, né, as pessoas, candidatos, partidos, sempre acaba ocorrendo uma ou outra situação desagradável que faz com que a pessoa responda por esse crime também. Mas é permitido ainda, exceto no dia das eleições. No caso, então não vai ter nenhuma... No dia das eleições não é possível a distribuição, né? Aquela espalhada de forma discriminada, né, durante a madrugada, e quase sempre a polícia, o Ministério Público, fazem blitz ali na madrugada que antecede para pegar
pessoas que eventualmente vão nos pontos de votação, né, na frente dos colégios eleitorais, e distribuem ali para o chão tudo aquilo. Então, é outra situação também que tem sempre levado a pessoas a responderem processo por conta disso. A apreensão do material ainda responde também. Mas com relação à norma sanitária de distribuição de panfletos, a gente não vai ter nada especial, assim, por exemplo, a pessoa vai poder distribuir, contratar um cabo eleitoral, por exemplo, para fazer a distribuição desse material gráfico. Pois é, por enquanto não temos especificamente nada a respeito disso. Algumas determinações sanitárias, é provável que elas vão se aclarar e haverá novas determinações mais perto das eleições. Por hora, nós temos as regras básicas. E hoje, né, eu já tive nessa reunião com o TRE, em que haverá distribuição de máscara para todos os mesários, enfim, para todos aqueles que vão trabalhar. Vai haver aquela proteção facial também, né, aquele material acrílico. Vai haver distribuição de álcool em gel para todos os mesários individual e coletivo também ali. Haverá o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre um trabalhador e outro, né, entre um particular que está ali cooperando com a gente, né. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui também, Diego, para tranquilizar essas pessoas que estão sendo convocadas para trabalharem no dia das eleições. O que está acontecendo, né? Por conta do Covid, muitas pessoas estão com medo, natural que seja assim, não vamos, digamos assim, recriminar ninguém por esse fato, mas todos nós sabemos que é um munus público. A partir do momento que você é convocado para trabalhar nas eleições, você não tem muita opção. Você pode até pedir dispensa, mas isso fica condicionado à indicação de uma outra pessoa, e senão, sem essas pessoas que são convocadas às eleições, simplesmente não há eleições. Porque praticamente quem toca as eleições é a própria população em relação a esses convocados. Então, eu queria aqui tranquilizar, né, e até me fazendo aqui no papel do Tribunal Regional Eleitoral, com autorização do presidente, né, do tribunal, de que as pessoas podem ficar tranquilas que tudo que está ao alcance do Tribunal Regional Eleitoral em termos de equipamentos, né, sanitários vão ser concedidos no dia para utilização. Então não precisam ficar com medo, desesperados, porque todas as regras sanitárias serão efetivamente seguidas. Então essas básicas de, digamos assim, distanciamento social vão ser utilizadas sem problema algum. Alguma específica ainda não temos informação. Por enquanto, essa questão que você citou, então vai poder entregar panfleto, não vai haver contato ali, não há nada de vedação a respeito disso. Entendi. Doutor, com relação à realização de comícios, existe a possibilidade? Já foi discutido algo nesse sentido? É o que eu estou dizendo, o comício pela lei eleitoral é possível, mas só que pelas leis sanitárias, né, pelas determinações sanitárias, não é. Aglomeração. Então essa aglomeração, ela vai ser reprimida por quem? Pela prefeitura, pela vigilância, pela Secretaria de Saúde, né? Mas eleitoralmente falando, não há nenhuma vedação a respeito. Ainda continua a possibilidade do comício. Não é proibido o showmício, né? O showmício ele é proibido totalmente. Mas aí são por outros motivos, né? Você me perguntou em relação às leis sanitárias, né? Isso. Condições sanitárias. Condições sanitárias não permitem, algo não pode fazer. Agora, nesse momento, vai ter que haver aí uma espécie de uma harmonização das regras. Embora algumas situações sejam permitidas pela resolução no âmbito eleitoral, aí vai ter que fazer o consenso também, né? A harmonização com as regras sanitárias. Podem ser punido de um lado, não perguntou, mas vai ser do outro lado. Então, não pode fazer por esse outro motivo. Doutor, e com relação agora à proibição recente das lives, né? O candidato não vai poder fazer live? Parece que está vedado também, né? A live eu não recebi nenhuma situação específica que possa até confirmar depois, para não cometer uma incoerência. Mas, ao que parece, também está proibido. A live no sentido de pedir voto, né? Sim, tipo, segundo a gente leu aí, o TSE, né, teria proibido o candidato de fazer live. Seria uma coisa meio restrita demais, doutor, porque, digamos assim, a pessoa não vai poder fazer o contato, né? Daí, tipo, uma live seria uma forma dele se apresentar. Mas talvez eles entendam que estejam usando um espaço, às vezes, maior do que poderia estar utilizando em relação a outro candidato. Tem a ver com relação à competição justa, harmônica entre os candidatos, alguma coisa nesse sentido?
Assim, para ser sincero, eu não li a decisão especificamente a respeito da live. Então, eu prefiro, assim, numa próxima oportunidade, após ler quais foram os fundamentos da proibição, declinar aqui, né? Eu acho que seria até mais honesto com as pessoas que estão nos ouvindo e com você mesmo. Eu não sei te dizer com precisão quais são as razões que levaram o TSE a entender que as lives são vedadas, mas imagina que é justamente o equilíbrio de tempo que cada um poderia ter, enfim, teria que ler os fundamentos realmente da decisão, não sei te dizer porque eu não li. Essa foi uma pergunta do nosso internauta André Pimentel. Mas eu posso, tem uma questão que entrou agora, eu posso pesquisar e depois, numa próxima oportunidade, a gente pode abrir a live já falando a respeito disso, ou um pouco antes você, se quiser, pode publicar uma situação, não tem problema nenhum. Com certeza. Com relação a limite de gasto para a campanha municipal, existe algum limite definido já para a campanha aqui no município? Como que funciona essa regra, doutor? É o seguinte, a nova resolução, ela previu a seguinte situação, eu estou consultando aqui, porque como ela é muito ampla, né, são muitas situações muito variadas, então ela previu a seguinte situação, olha, a partir da atual resolução, os limites de gasto de campanha para eleições municipais será o mesmo do valor gasto em 2016, só que devidamente corrigido pelo índice IPCA, né, e como ele está em vigor, seria ele então. Então é tranquilo, é só ver quanto era o gasto em 2016, fazer a correção para agora 2020 e é esse o mesmo limite de gasto. É permitido também agora o autofinanciamento. O autofinanciamento, a própria pessoa, né, o candidato, ele pode tirar 10% do valor que lhe é permitido como limite de gastos. Então esses seriam os diferenciais. Do resto, ele vai depender de doação, do financiamento do próprio partido, enfim, de fundo partidário, desse tipo. Então, é permitido também uma novidade, né? Uma novidade agora é a vaquinha virtual, né? Ele também pode prever a possibilidade de pessoas doarem através desse mecanismo. Entendi. No caso, por exemplo, então, se o limite de gasto de uma campanha for de 200 mil, o candidato ele pode fazer uma autodoação para ele mesmo de 20 mil, no caso. Exatamente. Essa é a ideia. É o máximo. Mais que isso ele não pode fazer. Né? Não pode fazer. E aí tem as prestações de contas, né? Vai ter que prestar as contas de onde saiu todo o dinheiro, de quanto foi o autofinanciamento. E no caso, por exemplo, a doação é só de pessoa física? A pessoa jurídica não pode fazer ainda? As doações também são vistas para a pessoa física, exatamente. Tem que ser doações individuais, então, não é para o candidato, né? E tem que estar tudo registradinho. Exatamente. Pode ser feito por site, por internet, todos esses meios virtuais, mas aí depois tem que estar declinado. Entendi. Doutor, a gente sabe que também... discriminado, né? Discriminado e apresentado para a Justiça Eleitoral e é condição, né? É condição para ser diplomado depois. O julgamento das contas não é condição mais. Por conta do prazo exíguo que nós temos entre eleição e diplomação. Mas a apresentação de contas, sim. Doutor, como que está a questão do entendimento da condenação na justiça? Em que instância aí que o candidato não pode estar concorrendo à eleição, condenado em segunda, primeira instância, a lei da ficha limpa? Como que está essa questão? É que muita coisa mudou, né? Por crime comum ele não pode estar transitado em julgado, né? Transitou em julgado, não. E se for por um colegiado também, por crime político ou algo do tipo, ele também não poderia. Entendi. Doutor, existe um novo horário, né? Foi ampliado o horário de votação e também o método de votação vai ser diferente, né? Parece que a biometria não vai ser utilizada nessa eleição, é isso? Exatamente, a biometria foi dispensada justamente por uma questão bem crucial sanitária, né? Imagina as pessoas pondo o dedo lá e aí, enfim, se vai por um acaso alguém contaminado, pode contaminar outros, né? Só que, o que acontece? Isso vai facilitar as coisas nessas eleições, porque vai deixar mais rápido o processo de votação, né? Então, eu acredito que, levando em consideração aí a atual situação sanitária, foi bem salutar essa medida de suspender a biometria nesse momento, e quem sabe nas próximas eleições aí que a gente passar por esse momento difícil, né, do Covid, possamos novamente voltar
a essa medida de segurança de identificação que é a impressão digital, mas realmente está. Quanto aos horários das eleições, ainda não houve uma batida de martelo definitiva. Estamos aguardando ainda se vai haver uma elasticidade no horário e também se vai haver aquela situação, até tal horário volta grupo de risco, até tal horário volta tais pessoas e assim por diante. Estamos aguardando ainda oficialmente esse tipo de informação. É que existia a possibilidade de iniciar mais cedo a votação, né? Às 7 horas da manhã e ir até às 5 horas e priorizar a parte de cedo, de manhã, para esses grupos de risco, pessoas mais idosas estarem votando nesse horário. Eu acredito que deve haver aí nos próximos dias, né, alguma coisa oficial nesse sentido. Mas eu confesso que não recebi ainda nada de oficial e teve reunião hoje e ninguém disse que houve alteração ainda ou algo do tipo. São muitas nuances, né? Nós vivemos uma situação de anormalidade, digamos assim, né? Estou vendo aqui que uma pessoa que está no sino já colocou aqui, né? Que o TSL proíbe comícios e lives na campanha deste ano, né? Então os comícios estão proibidos aí justamente por conta da questão sanitária e as lives, imagino, por uma questão de equilíbrio também. Mas como eu disse, eu não vi o fundamento ainda. Doutor, então, ao ouvir, já comunica. Tá. Doutor, com relação à questão da higienização da sessão de votação, foi passado alguma coisa? Vai ser higienizada toda vez que alguém votar? A urna, por exemplo? Foi passada alguma instrução nesse sentido? Ainda não. Por hora, as instruções que foram passadas são essas do que vai ser fornecido a título de higienização e proteção pessoal das pessoas que irão trabalhar. Então, é isso que eu falei, álcool em gel, máscaras, protetor facial, distanciamento de 1,5 metro entre um trabalhador e o outro, né? Então, tudo isso vai haver. Essas questões de limpeza, distanciamento das filas e tudo mais, são questões vindouras, mas que serão efetivamente disciplinadas. E aí eu me comprometo aqui a fazer uma nova live e falarmos sobre isso também. Doutor, a gente deixa até o espaço para mais alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer aí, que a gente não abordou, que não foi perguntado aqui pelas nossos questionários, ou até mesmo pelo questionário dos nossos internautas, algo que o senhor gostaria de passar, né, para a população, alguma novidade, alguma questão importante sobre essas eleições municipais em meio a essa pandemia da Covid-19. A primeira situação que eu gostaria de passar aqui é a questão do respeito às regras sanitárias, principalmente o distanciamento no momento da formação das filas, no dia das eleições. O que acontece? Muitas vezes uma sessão eleitoral, uma pessoa vota lá por anos, às vezes desde a infância. A minha zona eleitoral, por exemplo, é desde a infância mesmo. A mesma, né? E aí quando eu estou na fila eu reencontro muitos amigos e há aquela tendência de aglomeração, de começar a conversar e contar as novidades e perguntar como é que foi isso ou aquilo. Por vivermos agora num momento difícil, né, com a Covid, o que nós pedimos ali? Que irá ter provavelmente as marcas no chão, né, um distanciamento ali de 1,5 metro, enfim, o máximo que for possível. E aí o que acontece? Pedimos que as pessoas respeitem ali, não só no momento, na hora que o fiscal estiver passando, pedindo, mas durante todo o decorrer dos trabalhos, porque isso é para a proteção dela mesma, né, de todos que estão ali envolvidos e trabalhando. Então eu acho que esse apelo seria interessante fazer aqui. Tranquilizar que, por enquanto, teremos as eleições aqui no município de Araputi, estamos trabalhando para isso, todos os prazos estão sendo respeitados e o cartório eleitoral está a todo vapor, juntamente, né, com a Prefeitura Municipal, que cede ônibus, cede carros, cede funcionários, enfim, há todo um sistema de colaboração entre os poderes agora para que as eleições. Quanto aos mesários, secretários, ou seja, todas aquelas pessoas que forem convocadas para as eleições, fiquem tranquilos, faremos ali da melhor forma possível todo um esquema de segurança sanitária para que possamos trabalhar e maiores incidentes não aconteçam. Não precisam ficar ansiosos, apavorados para pedir dispensa e tudo mais, porque isso só vai ocorrer em extrema situação mesmo, para aquelas pessoas de grupo de risco e para as demais terão que trabalhar, porque como eu disse, né, o munus público, uma obrigação relacionada à cidadania,
ligado aos direitos políticos e todos nós temos essa obrigação, não tem muito o que fazer, né? No mais, eu quero agradecer o espaço aqui. Não houve, exceto essas questões da utilização das redes sociais agora para a campanha, que já foi bastante utilizada, né, na vez passada, mas agora nós temos mais regras, né? Pedir às pessoas que, por favor, não apelem para as fake news. É uma forma muito covarde de tentar tirar vantagem, seja em cima de quem for. E eu acredito que se você for um candidato que tem aí a simpatia do eleitorado, vai acabar ganhando sucesso nas urnas e vai se eleger. Então nós pedimos aí encarecidamente, né, um apelo que as pessoas sigam as regras, dizer aos candidatos, eu sempre aguardo após as convenções e o final das candidaturas para fazer uma reunião com os candidatos, logo ali no início, bem no primeiro ou no segundo dia de candidatura, vai haver uma reunião no mínimo virtual, acredito eu, se não conseguimos fazer pessoalmente, obedecendo as regras sanitárias, e eu sempre faço isso para explicar para os candidatos o que é possível e o que não é possível fazer durante a propaganda eleitoral e ali já alcançando o pleito e tudo mais. É uma reunião bem específica e eu quero dizer que os candidatos podem ficar tranquilos que em todas as eleições que eu presidi, eu também fiz essas reuniões e vou fazer esse ano também, com certeza. Assim que nós tivermos a data específica, nós iremos encaminhar aos partidos políticos, coligações, e iremos providenciar as necessidades para que isso ocorra. Provavelmente de forma virtual, né? Já que congregar muitas pessoas seria inviável nessa época de pandemia. E basicamente é isso, Diego. Agradecer o espaço aí e dizer que eu fiquei feliz de poder fazer alguns esclarecimentos para a população, para os candidatos que estão ansiosos realmente para participar. Sabemos que as eleições municipais elas são sempre um pouco mais acirradas, né? A população cria grupos, polariza, né? Então, o que eu poderia pedir é calma, né? Tranquilidade, as eleições vão ocorrer, cada um de você, candidato, vai poder expor os seus planos de governos, suas perspectivas, os seus anseios em prol da sociedade, né? Todo mundo vai ter seu espaço, então não precisamos utilizar de meios, digamos assim, legais para se chegar a um objetivo. Aguardem as datas certinhas, né? Até dia 16, convenção partidária, dia 26, registro de candidatura, e 27, aí poderão sair à vontade e fazer sua campanha. É um prazo bem razoável, do dia 27 de setembro até a véspera, né? Do pleito, até dia 12, 13, 14, fazerem seu tipo de propaganda eleitoral. As vedações elas param, né, conforme o tipo de propaganda eleitoral. Tem umas que podem até a véspera, tem outras que até 3 dias do pleito, 2 dias, enfim. É um prazo razoável, é um prazo bastante esticado, dá para todo mundo saber que você é candidato, qual é o seu plano de governo. Então não precisa antecipar, tentar de alguma forma burlar a lei, porque logo no início vai acabar, digamos assim, né, queimando a largada e já tendo problema com a justiça eleitoral, e eu acredito que seja desnecessário. Tá bom? No mais, eu agradeço, desejo uma boa noite a todos e a você também. Doutor, muito obrigado pela atenção. Com certeza, depois que definirem as convenções, definirem as candidaturas, a gente vai estar se reunindo com mais uma live, se o senhor nos conceder mais essa honra, né? Para trazer mais detalhes aí, porque com certeza até lá já deve ter mais alguma coisa definida sobre especificidades, né? Desse período eleitoral que vai iniciar a partir do dia 27, oficialmente, né, doutor? Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, porque o próprio Covid também, ele tá evoluindo, né, em alguns lugares regredindo, enfim, há uma grande variação do que está acontecendo. Então eu acredito que também a própria cúpula do TSE, né, a própria cúpula da Justiça Eleitoral, ela está verificando tudo isso, né, todas essas nuances, e aí ela quer estabelecer mais ou menos um padrão que é para o Brasil que ela acaba fazendo suas medidas, né? Então é por isso que eles estão, acho que, aguardando um pouquinho, chegar um pouquinho mais perto das eleições, para que as regras saiam mais definidas na forma sanitária, né? Porque as regras em relação à propaganda eleitoral e tudo mais, o que é técnico, já estão devidamente postos à mesa e isso está tranquilo já, né? Tá certo, doutor. Muito obrigado, uma boa noite, viu? Eu que agradeço, Diego. Um abração, até mais. Tchau, Valeu, tchau. Um abraço, até mais.
Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Valeu, meu chapa! Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro! Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.